E como a gente está na semana do Dia Mundial do Rim, é bom a gente falar sobre algumas coisas relacionadas com doenças renais e mesmo sobre a saúde renal. E falar sobre a biópsia renal. Quando que ela é importante de ser feita? Todos os pacientes que têm câncer de rim ou suspeita de câncer de rim têm que ir para uma biópsia renal? Então, vamos lá, a gente vai descobrir um pouco conversando aqui. Então, se você tem mais dúvidas sobre câncer de rim e outros temas, se inscreva no canal, nos siga no YouTube e nós estamos aí para conversar com vocês. Então, voltando ao tema, então se a gente tem um paciente com câncer de rim e a gente precisa saber se ele realmente tem esse tumor, pode ser necessário que a gente faça uma biópsia, mas vai ser uma avaliação que a gente vai fazer. Existem diversas situações diferentes, então se o paciente tiver um tipo de tumor que no exame de imagem nos deixa dúvida se realmente é um câncer ou uma doença benigna, pode ser necessário que a gente faça essa biópsia. Mas a maioria das vezes, com os métodos de imagem, hoje em dia tomografia, ressonância, a gente já consegue supor que tem um tumor ali e muitas vezes a gente já vai indicar o tratamento, que geralmente é a cirurgia robótica, para a gente retirar aquela parte do tumor que está acometendo o rim. Em outras situações, a gente tem suspeita de que aquele tumor no rim não seja um câncer de rim, mas um outro tipo de tumor, por exemplo, um linfoma, uma doença hematológica que está acometendo o rim. Então, nessa situação, se a gente acha que é um outro tipo de doença que não tem origem no rim, pode ser necessária a biópsia para a gente poder fazer esse diagnóstico. Pode ser uma metástase de um tumor de estômago, de um tumor de outra origem também, que pode ser necessário a gente fazer esse diagnóstico diferencial. E existe situação em que a gente faz a biópsia do rim não tendo tumor. Então a gente quer saber da saúde do rim. Então tem um paciente que está em investigação de uma doença renal que está levando à perda de função renal. Nessa situação a gente faz a biópsia para ver se tem inflamação, para ver se tem alguma doença autoimune, para ver se tem algum anticorpo, alguma coisa que está acontecendo com o rim que está provocando aquela alteração. E essas informações sim vão ser muito relevantes para o nefrologista, principalmente, fazer o diagnóstico e fazer o melhor tratamento para o paciente para evitar a falência desse rim. E aí outro tema muito importante é sobre o câncer de rim e a presença de metástases. Então, se a gente fez o diagnóstico já numa fase mais avançada, então quando não dá mais para a gente fazer aquela cirurgia para tentar curar, tirar só o tumor, então a gente está com um paciente que teve uma metástase já diagnosticada para o pulmão, às vezes para o cérebro ou para os ossos, enfim. Então, quando tem uma doença que já saiu do controle local, é possível sim a gente fazer tratamentos e em alguns casos até obter cura. Mas é muito importante que a gente tenha um acompanhamento multidisciplinar com a presença do oncologista e a gente vai precisar fazer uma biópsia do rim. Nessa situação, a gente precisa descobrir qual é o tipo de tumor, onde que ele está espalhado, qual é a quantidade de tumor que a gente está naquele paciente. A gente vai colher exames de sangue, vai estratificar o risco. Então a gente vai ver se esse paciente tem maior risco ou menor risco dessa doença progredir. E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas na mão. Então a gente tem imunoterapia, tem realmente terapias alvo. Então a gente tem algumas ferramentas a mais além da quimioterapia que a gente tinha no passado. E temos conseguido melhores respostas. E quando que a gente vai precisar de um transplante renal? Então muitas vezes o paciente está já com uma perda de função renal acentuada, ou seja, ele perdeu o rim por diversos motivos, perdeu a função do rim. Não foi por causa de tumor, então muitas vezes a gente fica imaginando que foi por causa de câncer de rim, teve que tirar esse rim. Não, na maior parte das vezes, doenças muito comuns, como pressão alta, diabetes, infecções renais, cálculos renais que não foram tratados podem levar a uma perda de função renal ao longo da vida e em algum momento aqueles rins param de funcionar da forma adequada. Não só para filtrar a urina, não é só para filtrar a água, ele perde aquela capacidade que consegue reter os nutrientes, reter os sais que são necessários para manter a nossa homeostase e a gente acaba perdendo muita coisa importante na urina. Então, se perde esse balanço, o paciente ele perde a função que o rim executava antes. E aí isso se torna um problema na vida dele. Não consegue regular a quantidade de água que existe na circulação sanguínea, começa a acumular escórias nitrogenadas, que são produtos da degradação do nosso metabolismo e que vão provocar danos em outros órgãos. Então, nessa situação, o paciente pode precisar de um transplante de rim.
Se o paciente ainda não consegue fazer esse transplante por diversos motivos, não tem um doador, não tem uma pessoa que possa fornecer o rim para ele, ainda está aguardando na lista de espera, esse paciente vai precisar da diálise enquanto está nesse período de transição. E às vezes a diálise é a melhor opção para aquele paciente. Então são muitos fatores que o nefrologista vai avaliar antes dele indicar um transplante de rim que nós urologistas realizamos. Então é bom lembrar também disso, existe um nefrologista. O nefrologista é o nosso colega clínico que cuida da saúde do rim, faz esse monitoramento. Ele indica se vai precisar de uma diálise ou não, ele indica se vai precisar de um transplante ou não em determinado momento, conversa com a gente numa equipe multidisciplinar e a gente decide qual rumo que esse paciente vai tomar no momento do transplante. Então essas informações são muito relevantes. Se você quiser saber mais, converse com o seu nefrologista, converse com a gente. Nós temos aqui especialistas realmente da área de transplante renal e a gente está à disposição para poder fornecer as melhores informações.